Imagine isto, um mundo sussurrando de expectativa, onde cada tic-tac do relógio nos aproxima de uma chegada extraordinária. Sim, todos os dias os ecos da profecia ficam mais altos e muitos acreditam que algo monumental está prestes a acontecer. Você já se perguntou como os textos antigos podem representar os sinais que estamos testemunhando agora? A verdade é que eles podem ser mais relevantes do que nunca. À medida que exploramos juntos esta incrível jornada, você descobrirá que os passos da mudança não são apenas um boato distante. Eles estão bem na sua porta, chamando nossa atenção. Fique conosco enquanto desvendamos as pistas surpreendentes que a história e a profecia deixaram para trás, revelando os momentos profundos que estão moldando a nossa realidade hoje. À medida que nos aprofundamos na profecia do primeiro anjo, revelada tão vividamente no livro do Apocalipse, surge uma imagem emocionante. Um mensageiro celestial dotado de uma mensagem urgente para toda a humanidade. Este primeiro anjo, conforme escrito em Apocalipse 14:6, incorpora a urgência divina do Evangelho, um chamado inflexível lançado através de todas as fronteiras, alcançando todos os cantos e línguas do nosso mundo. Aqui reside uma proclamação, intemporal, transcendente no seu alcance, que convida a humanidade a reconectar-se com o seu Criador, a reconhecer a sua onipotência e a deleitar-se na glória duradoura da sua presença. É neste registro celestial que testemunhamos o anjo, voando pelo céu, uma representação simbólica da energia ilimitada do Evangelho e da universalidade do seu apelo. Ao contrário de um sussurro fugaz, esta proclamação é feita como um toque de clarim, exige atenção, envolvimento e resposta. A mensagem permanece imutável, eterna, enfrentando as areias movediças das circunstâncias e da cultura. E nesta proclamação emerge um conceito central da narrativa divina, significado eterno. Aqui está um eco da mensagem do anjo: temei a Deus e dai-lhe glória. O chamado para temer a Deus tem menos a ver com medo trêmulo e mais com temor reverencial. É um despertar para a magnitude e majestade de um Criador que criou as estrelas e moldou a humanidade com propósito e amor. Este medo é um humilde reconhecimento do nosso lugar na grande tapeçaria da criação, um lembrete da nossa dependência da sua graça e do desígnio maravilhoso que reveste cada faceta da nossa existência. Dar glória a Deus é algo natural. Reconhecer sua mão criativa é oferecer nossos corações, nosso louvor e nossas ações de volta a Ele em adoração. O chamado do anjo para adorar a Deus como Criador toca numa verdade fundamental. O nosso mundo, embora repleto de maravilhas concebidas por mãos humanas, é apenas um eco da obra-prima inicial de Deus. O céu, o mar, toda a criação testifica consistentemente de sua habilidade. A adoração, portanto, não é apenas ritualística, é uma resposta ao divino que alimenta a alma, promovendo o alinhamento com sua vontade perfeita. É um ato de reconhecimento do significado contínuo de Deus como o arquiteto da vida, uma homenagem à sua autoridade duradoura sobre o céu e a terra. Cada nação e língua a que se dirige sinalizam uma inclusão que reflete o coração de Deus. O Evangelho divino não é exclusivo de um povo seleto, mas um dom oferecido a todos, independentemente de raça, idioma ou cultura. Convida todos a refletir e decidir. Aceitar ou rejeitar este Evangelho traz ramificações que ecoam pela eternidade. Apresenta escolhas profundas entre o alinhamento com a verdade eterna e uma vida desligada do propósito divino. A mensagem penetra em nosso âmago, exortando-nos a não rejeitar este convite celestial. A profecia aqui cria uma imagem, uma projeção futura, mas também é um chamado urgente e atual. Quais são as consequências de deixar de lado tal instrução divina? Uma sociedade, um indivíduo ou uma cultura desligada do seu Criador corre o risco de ficar à deriva, perdendo a ancoragem do propósito e, em última análise, a esperança duradoura encontrada na sabedoria divina. Embora a mensagem deste anjo esteja enquadrada na literatura apocalíptica de João, a sua relevância contemporânea persiste,
desafiando as perspectivas modernas, evocando a introspecção espiritual. Esta profecia celestial envolve não apenas o nosso intelecto espiritual, mas também os caminhos emocionais do coração. Isso nos leva a refletir: onde está a minha lealdade? Num mundo repleto de distrações, afinei meus ouvidos para ouvir os sussurros divinos da eternidade. O chamado do anjo reverbera, livrando-se da complacência, infundindo um sentimento de urgência divina que exige reflexão e resposta imediatas. No entanto, mesmo que a profecia se dirija a vastas multidões, ela encontra significado numa escala individual. Ela acena para você e para mim pessoalmente. Estende um convite para corrigir o rumo, realinhar as prioridades e abraçar o grande projeto traçado pelo nosso Criador. É um diálogo íntimo, onde ouvir se transforma em aprendizado e o aprendizado evolui para viver. Viver na presença de sua graça e verdade ilimitadas. Cada batida desta mensagem profética nos leva a uma conclusão singular, que a vida, quando alinhada sob a orientação do Criador, torna-se uma melodia orquestrada de propósito e paz. Descobrimos a plenitude de viver dentro da estrutura das promessas eternas de Deus, encontrando transformação e realização além dos limites humanos. Refletir sobre esta mensagem proporciona um caminho para um profundo crescimento espiritual pessoal, destacando a necessidade de uma introspecção honesta e de uma reafirmação sincera da nossa jornada espiritual. É um aviso profético que funciona como um farol, iluminando os caminhos que honram a nossa conexão divina, aproximando-nos cada vez mais da imagem divina que fomos criados para refletir. Aqui reside a semente da oportunidade, um momento propício para a mudança. Ao considerar essas verdades, o apelo à ação soa claro. Abrace a mensagem do anjo, deixe-a tornar-se parte da sua jornada e experimente o poder transformador de viver intimamente conectado com o Criador de tudo. Esta é e sempre foi a promessa cheia de esperança do Evangelho, uma verdade imutável que acena a cada coração para participar na sua glória duradoura. A profecia do segundo anjo emerge como um farol de verdade em meio ao cenário tumultuado da história humana, trazendo consigo uma mensagem grave e profunda. Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, conforme proclamado em Apocalipse 14:8. Esta declaração não é apenas uma previsão do desaparecimento de uma cidade antiga, mas uma admoestação simbólica contra as forças generalizadas da apostasia e da rebelião que se levantam repetidamente contra a ordem divina. Central para a compreensão desta profecia é o relato histórico da Torre de Babel, narrado em Gênesis 11. A humanidade, unida sob uma única língua e ambição, procurou construir uma torre que alcançasse os céus, um testemunho da realização humana e da independência da soberania divina. No entanto, o seu esforço foi marcado pelo orgulho, um tema que ecoou repetidamente ao longo da narrativa bíblica. Provérbios 16:18 oferece um lembrete atemporal de que o orgulho precede a destruição, o espírito altivo antes da queda. A intervenção de Deus confundiu a sua língua, espalhando-os por toda a terra. Este resultado não foi apenas um castigo, mas uma afirmação divina de que o orgulho humano, quando não controlado, leva à fragmentação e ao caos. Ao traçar paralelos entre a antiga Babel e a Babilônia moderna indicada no Apocalipse, encontramos um escopo de compreensão mais amplo. O termo Babilônia serve como metáfora para sistemas, ideologias ou nações que se desviam do caminho de Deus, entregando-se, em vez disso, à corrupção moral e espiritual. Apesar da grandeza e do fascínio que estes sistemas muitas vezes apresentam, eles são fundamentalmente falhos, inerentemente destinados ao fracasso devido à sua natureza pecaminosa. Esta revelação constitui um aviso severo para todas as gerações, um apelo para discernir o tecido moral subjacente às nossas sociedades e instituições. Historicamente, a cidade da Babilônia era uma maravilha. Era um centro de aprendizagem, cultura e poder. Um exemplo brilhante de conquistas humanas antigas. No entanto,
Os relatos bíblicos, especialmente em Daniel e Jeremias, ilustram a sua eventual queda, não apenas como entidade política, mas como metáfora espiritual. O profeta Isaías capta o espírito deste julgamento divino em Isaías 47:5, onde prediz a descida da Babilônia ao silêncio. Isto ecoa a mensagem do segundo anjo, servindo como um lembrete profundo de que a aparente estabilidade e prosperidade de uma civilização rebelde são apenas uma ilusão, destinada ao colapso. Para nós hoje, a profecia soa imediata e relevante. Vivemos numa era em que o avanço tecnológico e o esforço humano são celebrados, uma reminiscência da enorme ambição de Babel. No entanto, a mensagem do segundo anjo exorta-nos a examinar o alicerce sobre o qual os nossos monumentos culturais são construídos. Estão edificados sobre princípios de humildade, justiça e reverência a Deus, ou estão impregnados de orgulho, ganância e rebelião? A referência contínua à Babilônia sublinha a batalha espiritual entre a luz e as trevas, a fé e a apostasia. É um chamado para despertar da complacência, para reconhecer as influências sedutoras que nos afastam da nossa verdade espiritual. No Apocalipse, Babilônia é descrita como tendo feito todas as nações beber do vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse 14:8. Esta imagem vívida alerta para o fascínio inebriante do pecado e da rebelião que, tal como o vinho, pode entorpecer os nossos sentidos espirituais e levar à devastação. Mas o que isso significa para o crente individual? A profecia convida à autorreflexão, um olhar introspectivo sobre os nossos valores, prioridades e bússola espiritual. Desafia-nos a identificar as Babilônias nas nossas vidas pessoais. Existem áreas onde o orgulho se enraizou? Estamos priorizando os sucessos mundanos em detrimento da integridade espiritual? Ao responder a este apelo, encontramos a aplicação prática de tal mensagem profética. É um convite para cultivar a humildade, evitar o orgulho e se realinhar com os princípios da piedade. Incentiva atos de arrependimento e um compromisso renovado de viver uma vida que honre a Deus. A oração e a reflexão tornam-se ferramentas vitais, promovendo a clareza espiritual em meio ao caos da vida moderna. Além disso, a profecia da queda de Babilônia infunde esperança na nossa jornada espiritual. Assegura-nos que, apesar da prevalência do pecado e da decadência moral, a justiça divina prevalecerá. O colapso de Babilônia não é um fim, mas um começo. Uma oportunidade de renovação e restauração sob a graça soberana de Deus. Ao contemplarmos a mensagem do segundo anjo, deixemos que ela seja um catalisador para a transformação. Que isso nos encoraje a permanecer vigilantes, firmes na fé e inflexíveis na devoção a Deus. Deixe-nos inspirar a sermos faróis de luz, guiando outros para longe da queda inevitável da Babilônia espiritual em direção ao reino eterno de Deus, um reino de justiça, misericórdia e verdade eterna. À medida que avançamos nas revelações dos três anjos, encontramo-nos agora face a face com a mensagem assombrosa do terceiro anjo. Este mensageiro celestial, com palavras vivas como chamas, alerta para um futuro marcado por provações e decepções. A profecia do terceiro anjo, encontrada em Apocalipse 14:9 e 10, faz uma advertência severa contra a adoração do anticristo e a aceitação da sua marca, uma advertência profunda que ecoa pelos corredores do tempo. O mundo em que vivemos é muitas vezes enredado pelo fascínio de falsos salvadores, entidades que prometem muito, mas exigem uma lealdade inabalável, com o objetivo final de desviar a nossa devoção de Deus. A imagem do anticristo na mensagem do terceiro anjo serve como um lembrete assustador deste perigo. Esta figura representa a personificação do engano e da blasfêmia, oferecendo uma forma falsa de salvação que só leva à ruína. O aviso é claro: aqueles que escolhem venerar este ser ou ostentar a sua marca selam o seu destino sob a ira de Deus. A marca mencionada pode ser entendida tanto no sentido literal como figurativo. Simboliza um alinhamento profundo com os princípios e a agenda do anticristo, uma submissão a uma força antagônica
ao reino de Deus. Tal escolha, nascida da complacência ou do desespero, tem implicações eternas que não podemos ignorar. Esta marca significa um afastamento da verdade, um pacto com o engano que leva invariavelmente ao julgamento divino. No entanto, em meio a essas visões apocalípticas, um farol de esperança brilha através da profecia do terceiro anjo. Apocalipse 14:12 assegura àqueles que permanecem firmes na fé. Aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a sua fé em Jesus. Esta declaração serve como um grito de guerra para os fiéis, exortando-os a perseverar com paciência e compromisso inabalável, mesmo quando confrontados com provações e perseguições. O mundo pode parecer vacilar e vacilar, mas a promessa para aqueles que permanecem fiéis a Cristo é certa e eterna. Vivendo numa época em que os limites entre a verdade e a falsidade podem tornar-se confusos, este apelo à vigilância torna-se ainda mais crítico. A perseverança não se trata simplesmente de pura persistência, mas implica uma profunda confiança no plano final de Deus e uma dedicação à manifestação dos seus princípios nas nossas vidas. Isto significa cultivar uma fé ativa e viva que resista aos sussurros sedutores do anticristo e abrace o amor constante e duradouro de Cristo. Recusar o alvo, resistir ao anticristo, é escolher um caminho de esperança nas promessas de Deus apesar dos desafios. Exige discernimento, reconhecer o fascínio insidioso dos falsos ídolos contemporâneos que exigem a nossa fé em troca de ganhos temporários. Quer esses ídolos apareçam na forma de poder, riqueza ou outras distrações mundanas, eles acabam nos afastando do divino. A profecia nos lembra de olhar continuamente para Cristo, imitando sua vida e ensinamentos. Juntamente com a vigilância, somos chamados a praticar a compaixão, a humildade e o serviço, virtudes que nos alinham com o reino de Deus. Cada ato de amor constitui um testemunho contra a influência do anticristo, reforçando o nosso compromisso com uma verdade eterna e superior. Além disso, como comunidade de crentes, apoiar uns aos outros constitui um aspecto crítico desta perseverança. Em tempos de provação, a força encontrada na comunhão pode ser uma âncora. Ao encorajarmos uns aos outros partilhando testemunhos de fé e comprometendo-nos com a oração, podemos resistir colectivamente às ilusões do anticristo. A impressão que o terceiro anjo deixa é profunda. Embora o mundo possa caminhar para o caos, aqueles que estão enraizados em Cristo não têm motivos para temer. O julgamento divino não é uma ameaça, mas uma promessa de justiça e restauração para aqueles que permanecem leais aos mandamentos de Deus. Isso tranquiliza os crentes sobre sua reunião final com Cristo em seu retorno glorioso. Nesta batalha celestial entre a verdade e a falsidade, cada decisão que tomamos ecoa na eternidade. Abrace o chamado da mensagem do terceiro anjo e deixe-a reforçar a sua determinação. Seja firme em sua caminhada com Cristo, certo de que sua dedicação na fé faz parte de uma tapeçaria divina tecida pela própria mão de Deus, assegurando seu lugar em seu reino eterno. À medida que nos aprofundamos nas implicações eternas das mensagens trazidas pelos três anjos, é essencial compreender a profunda urgência e significado inerentes a essas profecias. A grande visão destes seres celestiais aparecendo para toda a humanidade no céu não é apenas um espetáculo para os olhos, mas uma convocação divina para os corações e espíritos de cada indivíduo. As mensagens dos anjos são inerentemente transformadoras, acenando-nos para um caminho de alinhamento com a vontade de Deus, um caminho que conduz à eternidade, com consequências irreversíveis para aqueles que escolhem o contrário. A Bíblia, na sua sabedoria, sublinha a inevitabilidade destes acontecimentos proféticos, exortando-nos a preparar não apenas as nossas ações, mas a própria postura das nossas almas. Durante séculos, as palavras dos profetas ecoaram através de eras, capturando uma verdade universal que ressoa profundamente na estrutura da nossa existência. As escolhas têm ramificações eternas. No Apocalipse, a pungência desta verdade é vividamente exposta. A aparição dos anjos, com a sua magnificência radiante,
é ao mesmo tempo inspiradora e humilhante, servindo como um lembrete da presença inabalável de Deus no cosmos e do seu intrincado desígnio para a nossa salvação. É crucial compreender que as mensagens de Deus através dos anjos não são avisos cheios de medo, mas sim expressões do seu imenso cuidado e desejo para que a humanidade escolha a vida eterna com Ele, tal como proclamam estes mensageiros celestiais. As escolhas relativas a quem adoramos e ao que valorizamos estão fadadas a manifestar julgamento, quer alinhando-nos com Deus, quer desviando-nos. Ao contrário das atividades terrenas, essas decisões espirituais não influenciam apenas a nossa jornada temporal, mas também a nossa eternidade. Ao discutir estas implicações eternas, devemos reconhecer a responsabilidade que nos cabe. Ouvir e ver estes sinais significa receber um mandato divino, um chamado para tomar decisões que honrem a Deus, moldando, em última análise, o nosso destino eterno. No entanto, esta responsabilidade não é pesada quando vista através das lentes da esperança e da redenção proporcionadas por Cristo. É, antes, um convite para abraçarmos um vínculo eterno com o Criador que nos amou além da medida. Compreender esta imensa responsabilidade, às vezes, pode ser esmagador. Contudo, é vital lembrar que a graça de Deus sustenta cada mandamento. As histórias das Escrituras lembram-nos que a paciência e a misericórdia de Deus acompanham a nossa jornada de fé, exortando-nos a permanecer firmes e inabaláveis, mesmo quando enfrentamos provações e perseguições. A resiliência para permanecer fiel aos mandamentos de Deus em tempos difíceis não é um ato nascido do medo, mas um ato enraizado no amor e na devoção. Para os crentes que se esforçam para permanecer fiéis, esta profecia serve como um farol, encorajando a firmeza e a perseverança no meio das provações. A fé torna-se não apenas um escudo, mas uma bandeira desfraldando promessas de glória e vida eterna diante dos nossos olhos. As declarações dos anjos imploram-nos não apenas para ouvir, mas para agir, tornando real o reino de Deus através das nossas vidas. Contudo, há uma consequência terrível para aqueles que escolhem rejeitar a Deus. É uma dura realidade, mas é uma verdade que nos obriga a partilhar as boas novas, a sermos mensageiros por direito próprio, lançando a luz do Evangelho nas sombras da incredulidade. Cada momento importa. Cada ação carrega significado. A chamada é coletiva. Como comunidade espiritual, somos instados a nos unirmos, firmes na fé e diligentes na oração, permanecendo firmes na verdade de Deus. Através da reflexão e da oração, recebemos sabedoria para navegar nessas profecias. Tornamo-nos vasos de esperança e canais da palavra de Deus, garantindo que todos tenham a oportunidade de ouvir, ver, lembrar e, em última análise, escolher. Esta é uma época marcada pela celebração divina e por uma profunda reverência pela revelação panorâmica da glória. Deixe que essas reflexões nos guiem, as crenças que compartilhamos nos impulsionem e a graça sustente cada passo. À medida que a narrativa destas profecias se desenrola, que as nossas ações espelhem o plano divino, demonstrando amor, compaixão e integridade em tudo o que fazemos. Que cada dia seja um testemunho da nossa confiança nas promessas de Deus e do nosso compromisso inabalável com o caminho que Ele traçou. Pois dentro destas implicações eternas está o batimento cardíaco de Deus, um ritmo que nos chama para uma eternidade onde a sua presença se torna a nossa luz eterna.